Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs. Uma alegria muito grande poder, nesse domingo tão bonito, louvar e adorar o nosso Deus, o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. E que privilégio é para a gente poder entregar para Ele um culto público. Que privilégio para a gente é poder, numa manhã como essa, nos reunirmos aqui como família espiritual que somos, para poder celebrar o nosso Deus, o autor da nossa vida, o consumador da nossa salvação. Hoje, segundo domingo de junho, é comemorado o dia do pastor batista. E se houver aqui no nosso meio algum pastor ou algum seminarista, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero poder fazer uma oração pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Algum seminarista, algum pastor no nosso meio, fique de pé, nós queremos orar por você. Uma alegria tê-los aqui conosco, servindo ao Senhor, um presente de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje, segundo domingo de junho, no dia do pastor batista, nós queremos recordar e nos lembrar de que é o Senhor que tem separado homens e mulheres para si. É o Senhor que tem chamado homens e mulheres para si. É o Senhor que tem capacitado, preparado, Pai. Nós queremos te agradecer por tantos que o Senhor tem levantado para cumprir, Deus, de fato, esse ministério tão precioso. Que o Senhor continue abençoando cada pastor, cada seminarista, Pai, no nosso meio, e que o Senhor continue capacitando e usando cada vez mais e mais. Que no coração deles exulte a alegria de servir ao Senhor, a alegria de serem embaixadores do Senhor nessa terra, Pai. Nós, como Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Os irmãos podem se assentar. No segundo culto nós teremos um momento especial para dedicarmos a isso, mas nesse primeiro culto, por causa do nosso tempo um pouco mais corrido, nós focamos um pouco mais aqui na ministração do louvor, na ministração da palavra. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, nós estamos na série de mensagens Famílias Imperfeitas, já praticamente há 2 meses caminhando aqui sobre temas relevantes e muito importantes para a família cristã no século em que vivemos. Já falamos aqui do esgotamento emocional dentro das famílias. Se você perdeu essa mensagem, você pode acessá-la no YouTube da PIBBH. Nós falamos também aqui sobre batalha espiritual dentro dos lares. Já falamos sobre casamento, papel do homem, papel da mulher. Já falamos sobre muitos temas aqui relevantes. E hoje nós vamos avançar um pouco mais, falando sobre como a família deve lidar com o dinheiro e principalmente a honra ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 8, os irmãos que abriram comigo, eu gostaria de convidá-los a ler a partir do verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar da assistência dos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Não digo isso como um mandamento, mas quero verificar a sinceridade do coração de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês tornassem-se ricos. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam
No passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Agora completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição de concluí-la de acordo com o que possui. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que tem, não de acordo com aquilo que não tem. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado pelo texto lido, pela tua palavra escrita. Muito obrigado porque ao longo de 1600 anos o Senhor levantou mais de 40 autores para nos presentear com a tua palavra. Esse livro de fato, Deus, ele é inerrante. Esse livro é um livro que nós temos como regra de fé, de conduta, de prática. Ele é inspirado pelo Senhor, apto para o ensino. Ele dá testemunho de si mesmo, dizendo que não volta vazio. Então, Pai, completa a obra que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas aqui nessa manhã, e que o Teu Espírito Santo venha trazer uma mensagem inspiradora, mas principalmente uma mensagem que transforme a nossa mente, renove o nosso coração e mude a nossa conduta. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Queridos, 2 Coríntios não é apenas uma carta de solicitação de fundos, mas é uma baita exposição teológica sobre a natureza da generosidade cristã. Eu quero que os irmãos compreendam que, por exemplo, escrever uma carta como essa, no tempo do apóstolo Paulo, era algo que custava muito caro, não era algo barato como nos dias de hoje. Quando você enviava um documento como esse documento ele precisava ser transportado por uma pessoa. Muitas vezes essa pessoa também era escoltada por outra pessoa, e eles não só tinham que ir, como tinham que retornar. Haviam custos de viagem, custos de transporte, de alimentação, de hospedagem. E o apóstolo Paulo é o primeiro que inaugura o fato de enviar cartas mais extensas. Naquele período era muito comum você enviar cartas curtas, com apenas uma página, porque o papel também, o papiro naquele tempo era algo que tinha um valor muito expressivo. Mas o apóstolo Paulo começa agora a enviar, por exemplo, Romanos, a enviar 1 Coríntios, 2 Coríntios, e tudo isso requeriu um investimento muito alto da parte dele e da parte da igreja. E por causa desse investimento que foi feito no passado, hoje eu e você podemos contemplar, por exemplo, a carta de Efésios, a carta aos Gálatas, aos 1 Coríntios, aos 2 Coríntios. Por causa do investimento dos nossos irmãos no passado, é que hoje eu e você temos uma estrutura como essa. Aqui é um grande forte. Essa igreja ela foi construída num período de guerra, ela foi construída para não cair, as paredes são espessas. É uma igreja que já suportou 2 grandes guerras mundiais, já passou por inúmeras pandemias, crises políticas, econômicas, conflitos, aqui mesmo, diante da nossa igreja, e nós permanecemos aqui. Então essa carta de 2 Coríntios capítulo 8, não é um texto que fala apenas sobre solicitação de fundos, mas é uma exposição teológica sobre a natureza da generosidade cristã. Em relação a isso, então, sobre esse privilégio que nós, os cristãos, temos de investir naquilo que é eterno, de investir naquilo que é duradouro, eu quero trazer alguns princípios norteadores, porque quando Cristo ressuscitou, muitos soldados chegaram e eles disseram assim: olha, vamos investir aqui uma grande quantia de dinheiro para que vocês espalhem uma mentira por aí. Vamos investir aqui dinheiro para que vocês contem que alguém veio no meio da madrugada buscar o corpo de Jesus. E até hoje, há muitas pessoas investindo muito recurso para espalhar mentiras. Há muitas pessoas investindo recurso para destruir as famílias, para destruir os nossos filhos, para destruir as crianças, para destruir através da cultura, da televisão, da rádio, da música, da internet, mas nós que somos detentores da palavra da verdade, nós que conhecemos o Deus que transforma vidas, que cura, que liberta, muitas vezes não usamos do recurso que Deus nos dá para investir naquilo que tem o poder de mudar a história da humanidade.
Portanto, eu quero olhar para essa exposição teológica e eu quero aprender com ela. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que ser generoso é um presente. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, o texto diz: amados irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Generosidade é um presente. Quantos aqui, por exemplo, não gostariam de ser generosos? Se você pode, se você tem condições de ser generoso, entenda, você tem sido agraciado por Deus, você tem sido abençoado por Deus. Portanto, a generosidade cristã, ela não pode ser vista como um peso, mas como um privilégio. Paulo começa mencionando aqui a generosidade das igrejas da Macedônia. Por quê? Porque elas estavam passando por um período de crise. Havia uma crise operando naquele lugar, uma crise econômica, uma crise financeira. Havia muitas pessoas com fome. Mas Deus deu para essa igreja, num período de crise financeira, num período de crise política, num contexto difícil, a oportunidade de contribuir. E com isso eu aprendo que a generosidade, ela não se deriva da abundância material, mas sobretudo da nossa consciência da graça. Nós passamos e atravessamos um período de pandemia global. Muitos aqui ficaram sem trabalho, perderam seus empregos, mas não faltou sustento na casa, não faltou alimento na mesa, não faltou roupa para você vestir e nem teto para você morar. Isso é consciência da graça. É o que o autor de um texto bíblico diz: olha, ainda que as figueiras não floresçam e a vide não dê o seu fruto. É essa consciência da graça que eu e você temos que ter, de que o nosso recurso e a nossa provisão vem sobretudo de Deus. Agora, quem não aprendeu isso no período da pandemia, eu não sei o que precisa viver para aprender. Quem não desfrutou dessa graça num período de crise global, eu não sei o que é que precisa viver para entender que é Deus que te acorda todas as manhãs, que é Ele que tem te dado inteligência, criatividade, é Ele que tem te conectado com as pessoas certas, é Ele que abre portas para você, é Ele que te dá, de fato, o vigor para que você possa trabalhar. Amados irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: queremos que vocês tomem conhecimento da graça. Será que hoje você tem conhecimento da graça que é derramada sobre a sua vida? Olha no espelho, faz uma reflexão sobre a sua vida, busca no teu passado, olha de onde Deus te tirou, olha como Ele está conduzindo a sua vida e a sua história. Eu preciso que nessa manhã a sua mente se expanda e você tenha de fato uma consciência da graça que foi concedida à sua vida. A generosidade nesse texto é descrita como um ato de graça. Paulo usa graça para indicar que a generosidade não é simplesmente uma atitude meramente humana, mas ela é um dom de Deus, proveniente de alguém que entende que Deus é sobre tudo e sobre todos. É um dom de Deus, de quem entende de que é o Senhor que sustenta, que Ele é o dono do ouro e da prata, que não falta recursos para o nosso Deus. Ele não tem ciúmes, Ele não tem medo de que você cresça mais do que Ele não tem problemas em te confiar recurso. O problema é que Deus não tem encontrado nessa terra homens e mulheres fiéis. Esse é o problema. No tempo de Noé, ele disse que ele vasculhou toda a terra, mas ele encontrou apenas um homem justo. E eu fico me perguntando, se fosse hoje, quantos homens e mulheres, de fato, fiéis ao Senhor, ele encontraria no nosso meio? A generosidade, ela é sustentada pela graça de Deus e não pelas circunstâncias. A Bíblia diz assim, lá no capítulo 9, versículo 11, vocês serão enriquecidos em todas as áreas da vida e de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em toda e qualquer circunstância e situação. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A palavra de Deus diz que uma pessoa que tem consciência da graça, de uma pessoa que se encontra fiel ao Senhor, ela será enriquecida de
todas as formas para que ela possa exercer generosidade em todas as circunstâncias. Então, ser generoso é um presente. É um presente porque significa que primeiro você foi agraciado. Só pode repartir alguém que primeiro recebeu. E se você pode repartir, se você pode abençoar, é porque você já é abençoado por Deus. Amém, igreja? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a generosidade gera prazer. No meio da mais severa tribulação, versículo 2, a grande alegria, extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu quero lembrá-los de novo, eles estavam passando por uma crise econômica, eles estavam passando por uma crise política, eles estavam passando por dificuldades financeiras. E um povo, quando passa por isso, a tendência é luto, a tendência é tristeza, a tendência é todo mundo ficar para baixo, desanimado, sem perspectiva, sem esperança, mas o texto diz que no meio de tudo isso, exultou no coração deles uma grande alegria. Em sua opinião, quem é mais feliz, completo e realizado? Deus ou eu? O que você acha? Deus. E entre Deus e você, quem que é mais feliz, completo e realizado? E em relação à parábola do filho pródigo, quem que era mais feliz, completo e realizado? O filho pródigo que pegou uma grande herança, o filho mais velho que ficou lá com tudo que o pai tinha, ou o pai que não se cansava de dar? Quem que era mais feliz, completo e realizado? Percebe como a generosidade, ela gera prazer no nosso coração? O pai era muito mais feliz, o pai que pôde dar para o filho mais novo, o pai que pôde deixar para o filho mais velho, o pai que fez uma festa para receber o filho quando ele voltou para casa, ele sem dúvida alguma era a pessoa mais feliz daquela família. O abençoador, ele é muito mais feliz do que o abençoado. O abençoado é feliz? Óbvio que é, mas o abençoador, ele tem uma alegria exuberante no seu coração. Esse é o princípio que nós precisamos aprender. Se você abraça, você vai desfrutar de uma alegria muito maior do que quando você é abraçado. Se você reparte, você desfruta de uma alegria muito maior do que quando você recebe. Eu sei, na nossa cultura brasileira, nós somos ensinados desde pequenininhos a depender dos outros. Nós somos ensinados, por causa dessa política que nós temos no país, de que os outros nos devem alguma coisa, mas ninguém nos deve nada. Tudo é graça de Deus. Ninguém te deve um abraço, ninguém te deve um elogio, ninguém te deve um serviço. Quando alguém te abraça, quando alguém te elogia, isso é graça de Deus. Agora, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque Deus não nos fez apenas para receber. Ele disse para Abraão o seguinte: eu vou te abençoar para que você se torne um abençoador. Deus nos fez para sermos luz e sal. Deus nos fez para abençoarmos nações. Deus nos fez para repartirmos tudo aquilo que Ele tem. Portanto, é incoerente que um filho de Deus tenha essa mentalidade do que eu vou ganhar, do que eu vou receber, do que vocês vão me dar. Não, a mentalidade de um filho de Deus é como eu entrego, como eu abençoo, como eu reparto, porque é Deus, o próprio Deus, quem cuida de mim. Amém, igreja? Esse é um princípio abençoador. Ele é muito mais feliz, aquele que promove a festa. Pensa num contexto de aniversário. O aniversariante que está ali promovendo a festa, ele é muito mais feliz naquele momento do que qualquer outro. E eu quero te levar a desfrutar desse nível de alegria, desse nível de contentamento, desse nível de uma alegria exuberante. Você pode começar com o que você tem hoje. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Você pode sim hoje dar um abraço em alguém. Você pode sim, mesmo triste, abraçar uma pessoa e ser curado no abraço que você está dando. Você pode sim repartir o pão que você tem.
A questão é a mudança de mentalidade. A generosidade, ela gera prazer. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que generosidade não tem limite. 2 Coríntios 8, verso 3, o texto diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi testemunha. Olha, eu dou testemunho, eu vi com os meus próprios olhos o quanto vocês se entregaram, o quanto vocês se dedicaram, vocês fizeram o que podiam e vocês fizeram além do que vocês podiam, e tudo isso por iniciativa própria, verso 4. Olha o que o texto diz: eles suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar da assistência dos santos. Olha que povo abençoado, olha o testemunho que o apóstolo Paulo está dando desse povo. Agora, você acha que a igreja da Macedônia, naquele tempo, tinha consciência de que 2000 anos depois, a história deles estaria sendo contada por causa da generosidade deles? Você tinha consciência, ou você acha que aquele povo tinha consciência de que o apóstolo Paulo se tornaria o que o apóstolo Paulo é para a igreja de 2000 anos depois? Não. O apóstolo Paulo era um irmão como eles. O apóstolo Paulo era um líder como talvez é o seu líder de célula, é um líder como talvez é o seu discipulador. Mas olha o que Deus fez, olha como Deus honra a história daqueles que são generosos. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou testemunho. Meu querido, o que fez com que esse povo pudesse ter uma atitude como essa? O que faz com que um povo como esse, diante de um tempo de pobreza, de dificuldade financeira, de crise política e econômica, possa fazer mais do que eles realmente podem? Meus queridos, o que faz com que desde o início da criação a humanidade oferte ao Senhor? Porque você pode até pensar que isso é coisa de hoje, mas não é. Isso começou lá no Antigo Testamento. Lá, por exemplo, em Abel e Caim, quando cada um ofertava a Deus aquilo que tinha, aquilo que podia. Isso não começou hoje, essa história é muito antiga. Então, o que faz com que uma pessoa se entregue ao Senhor por tantos milênios, oferte ao Senhor por tantos milênios? O que faz pessoas no passado dessa igreja, há 113 anos atrás, doarem casas, terrenos para a construção desse templo? O que faz uma pessoa pegar o que tem e entregar tudo ao Senhor? O que faz? O que faz uma pessoa entregar um carro? O que faz uma pessoa entregar uma oferta? O que é que faz uma pessoa ter uma atitude como essa, se não a consciência da graça? Senão a consciência de que Deus não fica devendo para ninguém. É bíblico, está escrito: Deus não fica devendo para ninguém. E ainda que você pense: eu sou generoso, Deus ganha, Ele é muito mais generoso com você. O que faz? Algo sobrenatural, é algo espiritual, é uma dependência do Senhor, porque a lógica da humanidade é a inversa. Na lógica humana, quanto mais eu dou, menos eu tenho. Então, se eu der uma casa, eu não tenho mais uma casa. Se eu der um carro, eu não tenho mais um carro. Se eu der aquele dinheiro, eu não tenho mais esse dinheiro. Isso é a lógica humana. Mas na lógica espiritual, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Uma pessoa uma vez falou para mim assim: pastor, eu acho que a gente é igual a torneira. Eu falei: porque você abre e a água passa? Ele falou assim: não, pastor, se não tivesse a torneira, a água só ia passar. A gente é igual a torneira, porque muitas vezes a gente fecha e impede o fluxo de acontecer. O que Deus quer que você viva e desfrute é exatamente disso, de uma água corrente, de um fluxo contínuo, aonde você não tem falta de nada, mas todo mundo que está perto de você também não tem. Mas sabe o que falta de nós, diante de um Deus que é dono do ouro e da prata? Pensa só, no passado Deus endureceu o coração de Faraó, o maior líder que existia na humanidade. Não havia, talvez nos dias de hoje ele pudesse ser como o imperador da Coreia do Norte, ou talvez o Putin da Rússia, não sei,
Mas o faraó era a maior autoridade daquele tempo, e Deus falou assim: eu faço o que eu quero com ele. Deus usou Ciro, Artaxerxes e Nabucodonosor. Pensa só, Deus tem poder e autoridade em relação ao maior CEO desse país. Deus tem poder e autoridade sobre o seu chefe, sobre o seu líder. Então por que tem muita coisa que não está acontecendo para você? Não tem a ver com a falta do poder do nosso Deus, não tem a ver com a falta de recurso do nosso Deus, tem a ver com o nosso coração, porque Deus, na sua onisciência, olha para o nosso coração e diz: ele não é fiel no pouco, ele vai se perder no muito. E aí Deus retém aquilo que ele poderia dar, mas por falta de fidelidade do nosso coração. O texto diz que os macedônios suplicaram, eles insistiram, porque eles não viam a generosidade como um fardo, mas como um privilégio. Davi também disse isso quando ele queria comprar um terreno para construir um templo para o Senhor, e alguém que, ouvindo falar daquilo, falou: Davi, já que é para construir um templo, eu vou te dar de graça. Davi falou: não, eu não posso ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Queridos, se não dói, não é generosidade, é sobra. Davi está aqui nos ensinando que generosidade tem que custar. O nosso corpo tem que entrar em colapso. O seu corpo ele tem que estremecer para o teu espírito ensinar para ele: olha, é isso mesmo. Nós estamos renunciando a um ídolo no dia de hoje. Nós estamos renunciando ao mamon, o único que Jesus chama de Senhor na Bíblia, porque ele tem poder espiritual sobre nós. Nós estamos aqui colapsando porque você serve a Ele, mas hoje eu vou te ensinar a servir ao único e verdadeiro Deus. Marcos 14 tem uma história muito linda. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de nardo puro, e ela quebrou o frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. O texto diz que todos repreenderam essa mulher, dizendo: mulher, esse perfume equivale a 12 meses do seu salário. Como que você pode pegar algo que você estava guardando para o seu casamento e derramar sobre Jesus? Muitos estavam dizendo para ela: tem tantos projetos, tem tantas necessidades para você aplicar esse dinheiro, você poderia fazer tanta coisa, mas Jesus disse: olha, não repreendam essa mulher, porque ela está certíssima. E aonde o evangelho for pregado, a história dela será contada, para a honra dela. A maneira como você honra ao Senhor é a maneira como o Senhor te honra. A maneira como você honra ao Senhor será a maneira como o Senhor irá te honrar. Provérbios diz o quê? Honra ao Senhor com os teus bens, os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Celeiro farto, você entra, pega o trigo, faz o pão, provisão no presente. Barril transbordando, a uva estraga rápido, mas se você transformá-la em suco ou em vinho, ela pode durar por décadas. Honra ao Senhor com os teus bens, e você terá provisão para o presente e provisão para o teu futuro. Não sou eu que estou falando, é as Escrituras. Você pode checar na sua Bíblia, na sua versão, e você vai encontrar exatamente o que esse texto está dizendo. Por isso Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Por quem que você acorda todos os dias? Por quem que você trabalha 8 horas por dia? Eu não estou dizendo que é errado acordar cedo e trabalhar muito, eu só estou dizendo que nós precisamos corrigir a nossa motivação. Porque não é só o rico que idolatra o dinheiro, muitas vezes o pobre idolatra mais. Porque rico e pobre se movem por causa do dinheiro, e ele fica 24 horas por dia pensando como conseguir mais dinheiro. Então eu vou ter 2, 3, 4 trabalhos, 2, 3 frentes, 2, 3 atuações, porque eu preciso de mais. A questão não é essa. Essa é uma grande pegadinha financeira na sua vida. A grande questão é: como que eu sou mais fiel a Deus? Como que eu me torno mais fiel a Deus? Porque se você for fiel a Deus, Ele cuida de você. Converse com pessoas que você conhece, que são dizimistas fiéis.
Conversa com pessoas que você conhece, que são extremamente generosas. Talvez você não conheça, eu conheço. Eu conheço gente que fala assim para mim: pastor, se tiver uma necessidade da igreja, me liga na hora. Pastor, se tiver uma situação assim, fala comigo. E sabe o que eu mais percebo? Os mais generosos são os mais prósperos. Então não é como você consegue mais, é como você se torna mais fiel, porque quem cuida de você é o próprio Deus. É Ele que honra você, é Ele que te dá celeiro cheio e barril transbordando, é o Senhor. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que a generosidade precisa ser a Deus. Verso 5 diz: não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olhando para essa belíssima exposição teológica do apóstolo Paulo, nós podemos aprender aqui que a generosidade verdadeira não começa no bolso, não começa no aplicativo do banco no seu celular. A verdadeira generosidade não começa na planilha financeira. A verdadeira generosidade, ela começa da consciência da graça que Deus derrama sobre nós e da nossa entrega a Ele. Então, quando eu tenho consciência de que eu fui agraciado pelo Senhor, eu não tenho outra alternativa a não ser me entregar. Quando eu tomo consciência daquilo que Deus fez por mim, dos livramentos de vida, dos livramentos de acidente, dos livramentos de morte, quando eu tomo consciência de que algumas conexões que aconteceram comigo foi Deus, de que algumas portas foi Deus, então eu não tenho outra alternativa a não ser me entregar. Paulo vai nos ensinar que a verdadeira generosidade cristã é fruto de alguém que se sente amada pelo Senhor. É fruto de alguém que entendeu o perdão que Deus exerceu pela vida dele, para pagar uma dívida que era impagável. É fruto de alguém que colocou Deus em primeiro lugar. É fruto de alguém que busca em primeiro lugar a justiça de Deus, porque o texto diz: aquele que me busca em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Deixa eu te dizer algo muito libertador nessa manhã. Você está morrendo por muita coisa que Deus poderia te dar de forma gratuita. Você está envelhecendo rápido, se desgastando, se estressando por coisas que Deus poderia fazer por você. Mas porque você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, não o busca em primeiro lugar, então você tem que ficar ali se desgastando, correndo atrás, e muita coisa não acontece. Mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós. Paulo nos ensina que quem já se entregou a Deus, essa pessoa se entrega às necessidades dos outros. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que a generosidade, ela é uma progressão. Versículo 6: de modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, que ele completasse esse ato da graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também no privilégio de contribuir. O apóstolo Paulo, ele está falando comigo, ele está falando com você, ele está falando com a igreja de Jesus que leva a sério o domingo, a igreja de Jesus que serve, a igreja de Jesus que está na célula, nas casas, partindo pão. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de hoje, que é exemplo na palavra, na fé, na doutrina, na santidade, mas muitas vezes ainda não é exemplo na contribuição. Ele está falando o seguinte: não basta você viver uma vida de santidade, não basta você conhecer as escrituras, não basta você dar um bom exemplo, você precisa exercer mais, e você chegar ao ponto de contribuir. Queridos, eu estou dizendo algo para vocês que é impressionante. Lá fora, as pessoas não medem valor para produzir um filme para destruir a vida das nossas crianças.
Lá fora, as pessoas não calculam o preço para escrever um livro para destruir as nossas famílias. Lá fora, as pessoas não poupam recursos para eleger candidatos que vão destruir a sociedade brasileira. Lá fora, as pessoas estão dando tudo o que elas têm por uma ideologia satânica, demoníaca e que vai destruir a sociedade brasileira. Mas nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, nós precisamos fazer alguma coisa. Olha quantas pessoas tem aqui nessa manhã, olha quantas pessoas terão no próximo culto, olha quantas crianças, adolescentes, jovens, nós temos nos nossos cultos de final de semana, olha quantas células. Isso exige investimento, nada acontece por um acaso. Nós começamos aqui no início desse ano uma campanha para a compra dessas cadeiras. Eu disse para os irmãos até, e algumas pessoas me perguntam sobre as plaquinhas de nome. Nós só não fizemos ainda porque não completamos o valor. Então nós vamos esperar completar o valor, pegar todos os nomes para que a gente possa então honrar cada pessoa que contribuiu, colocando o seu nomezinho em um desses bancos. Mas isso aqui exige um alto investimento. Às vezes você vem, senta num banco como esse e não sabe, mas um banco como esse custou R$600. Uma mesa de som para que você possa estar me ouvindo custa R$50 mil. Isso quando nós compramos em 2020. Microfone como esse para você me ouvir custa R$5 mil. É investimento. Uma transmissão de culto como essa para alcançar pessoas na internet, cada uma daquelas câmeras ali, Blackmagic, custa provavelmente em torno de uns R$50 mil, cada uma delas. Tudo é investimento. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade de que nós estamos investindo na obra do Senhor, para que vidas sejam entregues a Ele. Ontem nós tivemos aqui um casamento, a redenção de 2 pessoas, a bênção sobre uma casa, sobre uma família, uma geração inteira que agora viverá uma história diferente por causa de uma igreja que decidiu abençoar. Você precisa expandir a sua consciência e entender o que Deus está fazendo e que Ele está te dando o privilégio, a oportunidade de fazer parte disso. É como eu que pego um dinheiro do bolso e dou para os meus filhos e digo assim: vai lá e ajuda aquela pessoa ali. O fato deles irem, pegarem o dinheiro e ajudarem, não faz com que eles não tenham uma casa para dormir, não faz com que eles não tenham um carro para andar, não faz com que eles não tenham comida para comer, não faz com que eles vivam uma vida mais miserável, porque eles pegaram o dinheiro que o pai deu e cumpriram o objetivo. Pelo contrário, porque eles foram fiéis naquilo que o pai entregou, agora o pai pode entregar mais, por causa da fidelidade dos filhos. Como que anda a fidelidade do seu coração? Olha o que a Bíblia diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Provérbios 11:24, anota para você ler depois. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É bíblico, está nas escrituras. Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Lucas 6:38, deem e receberão, a sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais. Deus não fica devendo para ninguém. Ninguém é mais generoso do que o próprio Deus. Mas sabe o que acontece com o povo do Senhor? Ele se retém, ou ele se fecha na norma. Aí o Antigo Testamento falou dos 10%, e até hoje a igreja de Jesus pratica os 10%. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para anular a lei, mas para cumpri-la e para excedê-la. E aí Jesus vai nos ensinar no Novo Testamento que agora tudo é de Deus. O Novo Testamento trabalha com generosidade, e a generosidade parte dos 10%. Ela não termina nos 10%. Ela parte dos 10%, por aí você já pode observar se você tem sido fiel ou não.
se você tem sido generoso a Deus ou não, mas Malaquias 3,10 fala assim: me coloca à prova. É o próprio Deus falando para o povo: tragam o dízimo à casa do tesouro e me coloquem à prova. Agora, se Deus está dizendo isso, eu posso falar para você: coloque Ele à prova, e mês que vem me contar. Coloque Ele à prova, e depois você vem falar para mim como é que está a sua vida. Coloca o nosso Deus à prova, e eu tenho certeza que você será surpreendido, porque não existe ninguém mais generoso do que o nosso Deus. Quando Ele foi multiplicar o pão, Ele fez sobrar. Ele sabia quantas pessoas tinha ali, mas Ele fez sobrar. Quando Ele foi multiplicar o azeite, Ele falou assim: quantas vasilhas você colocar na sua casa, eu vou encher de azeite. Não há limite para a generosidade do nosso Deus. Na verdade, o limite é a nossa fidelidade a Ele. A sexta coisa que eu aprendo nesse texto é que a generosidade, ela precisa de perseverança. Olha o que o texto continua a dizer no verso 10. Este é o meu parecer, convém que vocês contribuam. No ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas ter esse desejo. Agora completem a minha obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado à disposição de concluí-la, de acordo com o que possui. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: tem que ter perseverança, porque às vezes você coloca no seu coração: eu vou ser generoso, mas na hora da luta e da dificuldade você não é. Você coloca no seu coração: eu vou ser generoso, mas na hora que você precisa ser generoso, você não é. Então você tem que ter perseverança para completar aquilo que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Você precisa ter perseverança, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa: a sua luta financeira não é fruto do acaso, ela é uma provação, porque ser generoso na abundância é fácil, ser generoso quando você tem muito é fácil. O difícil é exercer generosidade no meio de uma tribulação, no meio de uma luta, no meio de uma crise financeira. Então entenda isso: a sua crise financeira, a sua dificuldade não é para impeli-lo, não é para impedi-lo, é para que você seja aprovado ao Senhor. Na Bíblia há várias provas que Ele submetia aos seus, para levá-los ao próximo nível. Como que o Senhor vai saber se você é fiel no pouco, se na hora do pouco você não exerce generosidade? Como que o Senhor vai saber se você é fiel no pouco, se na crise financeira a primeira coisa que você faz é cortar o que é de Deus? Então você precisa ser perseverante. Sabe o que eu faço lá em casa? A primeira coisa que eu faço é dar o meu dízimo e as minhas ofertas. Na minha planilha financeira, inclusive, eu tenho um valor mensal que eu designo para ajudar pessoas. Então está tudo escrito ali: o meu dízimo, as minhas ofertas e um valor para ajudar pessoas. E a primeira coisa que eu faço é isso. Quando eu adquiro uma nova dívida, algo mensal, e às vezes aquilo entra antes do meu salário cair, eu prefiro ficar devendo aquilo, eu atraso aquilo, mas eu não deixo de dar o meu dízimo em primeiro lugar. Eu dou o meu dízimo e depois, então eu pago as minhas contas. Por quê? Porque o primeiro pedaço do bolo tem o mesmo sabor de todos os pedaços do bolo, mas a pessoa que recebe o primeiro pedaço, ela se sente mais honrada. Então na minha vida eu decidi honrar em primeiro lugar a Deus. Não importa quantas dívidas eu tenha, não importa quando que vai cair, isso fica para depois. Em primeiro lugar ao Senhor Jesus. Uma dica financeira para sua casa: depois que eu honro ao Senhor com os meus bens, a segunda coisa que eu faço são investimentos. Terceira coisa que eu faço é pagar as minhas dívidas, porque se eu começo pagando as minhas dívidas, eu não honro ao Senhor e nem invisto o meu dinheiro. Então existe uma ordem sequencial para que você possa crescer, florescer e prosperar, e a primeira delas é entregar ao Senhor. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele cuida de nós. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele cuida dos nossos, Ele cuida dos nossos filhos, Ele abençoa. A Bíblia diz que 1000 gerações serão abençoadas.
Uma maldição pega 4 gerações, mas a bênção do Senhor pode chegar a 1000 gerações, quando uma pessoa é fiel a Deus. E eu não me canso de testemunhar, eu sou fruto de um homem chamado Paulo Nossi, e de uma mulher chamada Maria Helena Nossi, um casal que honrou ao Senhor com tudo que tinha. Esses dias, meu avô me chamou na casa dele, e disse assim: pastor, na verdade, quando eu chego lá, ele não enxerga nem escuta mais, né? Aí eu ponho a mão nele, falo: vô, tô aqui. Ele: quem é? É o Juan, vô. O Juan? Vô, é o Juan, eu tô aqui. Preciso conversar um negócio sério com você. Toda vez que eu vou lá, ele fala isso. Preciso que você cheque lá na igreja, se eles estão entregando o meu dízimo. Eu estou suspeitando que eles não levam o meu dízimo para a igreja. Checa lá para mim e me fala. Meu avô já tem mais de 90 anos. Está com problema de visão, de audição, inúmeros problemas. Mas sabe, a preocupação dele é se ele está honrando ao Senhor. Porque ele não pode mais vir, ele não tem como fazer, então ele precisa pedir que alguém faça. E ele está preocupado se ele está honrando ao Senhor. E eu estou aqui, meus filhos, a 4ª geração da mesma família, na mesma igreja, por causa da fidelidade de um homem e de uma mulher. E você tem medo de confiar em Deus? Eu teria medo de confiar em mim. Eu teria medo de confiar nas minhas capacitações, porque pode ser que amanhã eu não tenha mais. Pode ser que amanhã eu não tenha saúde mais. Pastor Murilo Cassete, pastor emérito dessa igreja, nos pastoreou por 38 anos, o homem que me apresentou ao Senhor no altar dessa igreja. Até hoje a sua esposa recebe um salário vitalício dessa igreja há mais de 20 anos, porque Deus cuida dos seus. Está com dificuldade de memória, não reconhece mais as pessoas, mas não falta, porque Deus honra aqueles que honram a Ele. Em 7º e último lugar, a generosidade gera confiança na liderança e ela inspira os cristãos. Quero já chamar o maestro César Timóteo. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua vida, porque muito do que você está vivendo tem a ver com o seu coração. Na Bíblia, a história de homens que tentaram enganar o Senhor. Eles venderam uma propriedade, mentiram, não entregaram o que era de Deus. Você sabe, conhece essa história. A consequência não é boa de quem não é fiel ao Senhor. Ele é Deus, Ele não é o seu amiguinho, Ele não é o seu coleguinha. Ele é rei, Ele é Senhor. E um rei deve ser tratado com honra. Um senhor deve ser tratado com honra. O Criador dos céus e da terra deve ser honrado. E o nosso papel enquanto servos do Senhor é honrarmos ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Corrija o seu coração em oração nesse momento. Assuma um compromisso diferente com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o autor da vida. Se o Senhor não tivesse dito no mundo espiritual, acorda, não haveria dinheiro no mundo que pudesse nos dar mais 1 minuto de vida. Mas nós estamos aqui. E ainda, Deus, que possamos encarar doenças na vida, e ainda que tenhamos dinheiro para oferecer, para comprar a saúde, ela não está à venda, ela também é um dom gratuito do Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós temos vida, porque nós temos saúde. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de luz.
Ainda que pudéssemos oferecer todo o dinheiro do mundo para comprar a salvação, ela também não estava à venda. O Senhor nos deu de forma gratuita. O teu perdão foi gratuito. As portas que o Senhor abriu, as conexões que o Senhor fez, e o fato do Senhor ter nos colocado aqui nessa manhã, também foi um presente do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos ajustar o nosso coração, para declarar agora para céus e terra ouvir: tudo é teu, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Pai, coloca no nosso coração aquilo que é honra para cada um de nós. Coloca no nosso coração aquilo que é uma expressão de honra. Nós queremos te honrar nessa manhã com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós queremos declarar com os nossos dízimos e as nossas ofertas de que o Senhor é o único que governa as nossas vidas, de que nós não servimos a dois senhores. Nós queremos renunciar nessa manhã à dependência que nós temos do dinheiro, a confiança que nós depositamos no dinheiro. Ele não governa as nossas vidas. A partir de hoje, em nome de Jesus, Ele é o nosso servo. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos encontre de forma fiel nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, que o nosso coração seja fiel ao Senhor. Por isso, Pai, nos dá confiança, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá autoridade para que possamos contribuir de forma generosa, para que possamos investir na expansão do Teu reino, para que possamos contribuir para o crescimento e avanço da igreja, e para que possamos continuar fazendo a diferença em todos os lugares em que estivermos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz